Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta, 13 de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. As respostas dos mercados depois da divulgação da inflação americana ontem demonstram bem a tensão que existia por conta do dado. No fim, o número não só surpreendeu positivamente em termos de menor inflação versus o que o pessoal projetava, como também trouxe um qualitativo muito bom na minha visão. O CPI subiu 3% em junho em relação ao ano anterior, essa que é a menor taxa em mais de 2 anos. Quando a gente olha para o núcleo que exclui aqueles preços mais voláteis, como alimentos e combustíveis, a gente está falando de 4,8% em termos anuais, também o menor desde o final de 2021. O presidente do Fed, o Jerome Powell, tem concentrado as suas preocupações explicitamente nos preços de serviços que excluem habitação. Pois bem, esse indicador no mês agora de junho que saiu ontem, ficou perto de zero praticamente no mês contra mês e chegou em 4% em termos anuais. Também o menor aumento desde o final de 2021, ainda que acima dos 2% da meta do Fed. Enfim, os economistas aprendem várias maneiras de torturar os dados. Mas dessa vez é bem tranquilo dizer que tudo conta uma boa história para a inflação americana. Pode não ser o suficiente para impedir o Fed de seguir com a alta de juros, que ele já sinalizou para esse mês, reunião agora dia 26. Só que levanta a dúvida sim sobre o aumento lá para setembro e em diante. A curva futura, que já não comprava essa segunda alta ali em setembro, antes do dado, subiu para 80% a chance de estabilidade naquela decisão, naquela reunião, estou falando de setembro, né? Um mês atrás, essa mesma chance estava em menos de 60%. Se a gente juntar então a exuberância americana, que eu tenho trazido aqui para vocês, com as surpresas positivas e recorrentes do lado da atividade, e esse momentum da desinflação nos Estados Unidos, deve crescer o grupo dos analistas que acreditam que o Fed pode sim entregar o tal do pouso suave da economia, crescimento robusto aliado a uma inflação cadente. Isso mesmo depois de subir os juros mais de 5 pontos percentuais em pouco mais de um ano, que poderia desenhar para a gente, por exemplo, uma recessão iminente. Minha grande dúvida, além da possibilidade de recessão, é se essa inflação vai estacionar nos 2%, que hoje são a meta do Fed, e por lá ficar. Eu acho que não, mas vamos comemorar um pouquinho esse momento de inflação baixa. Deixar aquelas listas de senão de economistas para outro dia. As bolsas em geral então operaram em alta, com dólar fraco pelo mundo e juros futuros em queda. Mas as melhoras foram perdendo fôlego à tarde sem uma explicação muito razoável para mim. Quando isso acontece, aliás, a turma usa a famosa frase: os investidores colocaram um pouco dos ganhos no bolso. Acho que foi isso que eles podem ter feito. Por aqui, de fato, o ganho mais claro se deu no câmbio, já de volta ali perto dos 4,80 baixos. Porque o Ibov, no fim, ficou muito perto do 0 a 0. Nem a JBS subindo 9% igual um foguete, depois de anunciar a listagem em Nova York também das suas ações, ajudou a salvar o índice. Fora isso, a nossa curva de juros no final do dia acabou fechando subindo suas taxas. Essa foi a minha maior surpresa na quarta, na verdade. Porque o mercado não aproveitou que os juros nos Estados Unidos estão querendo aliviar para colocar mais cortes de Selic no preço. O derivativo que negocia, por exemplo, o corte de Selic de agosto de 0,25, que estava sendo negociado terça perto de 60% de chance, foi negociado a 54% ontem. Ou seja, reduziu a probabilidade. Estranho porque, na minha cabeça, a chance de reduzir em meio na decisão de agosto, na verdade, deveria aumentar depois do CPI, pensando simples, né? Agora, será que a dinâmica de ontem, de câmbio para baixo e juros para cima, não comprova aquela minha leitura de que a correlação entre os dois ativos está caminhando de volta para o negativo, quando um sobe e o outro cai? Pensando alto aqui então com vocês, talvez a turma esteja usando um ativo para proteger a outra posição. De forma que se algo serve, por exemplo, de gatilho para o câmbio cair firme, como foi o caso ontem, vai ter fundo, né, ou tesouraria precisando reduzir suas posições em juros. Bom, vamos ver o que os meus amigos traders me dizem sobre isso. Agora, se vocês quiserem um argumento de economista puro, vamos dizer assim, para esse movimento de câmbio para baixo e juros para cima, mesmo com a inflação americana baixa, eu diria que a soma de Boletim Focus parando de melhorar na segunda-feira suas projeções de inflação, somados aí à abertura do IPCA não tão legal na terça, e também os dados fortes do setor de serviços ontem, levou a turma aí a repensar se o tamanho da desinflação do Brasil vai ser realmente suficiente para o Copom se empolgar tudo isso para agosto. Quem sabe, né?
Para a agenda do dia, eu destacaria a inflação ao produtor nos Estados Unidos, uma espécie de GPM gringo, vamos por assim. A desinflação no atacado anda bem pronunciada mundo afora e não deveria ser muito diferente por lá. Aliás, muito pelo contrário. Se a gente cruza, por exemplo, esse mesmo indicador americano com o da China, de inflação ao produtor, essas duas coisas guardam uma boa correlação histórica, dá para ver que os preços nos Estados Unidos têm um chão ainda a percorrer nessa desaceleração da sua inflação no atacado. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.